a respeito da ofensiva nacional. E falava para vocês que o objetivo principal da ofensiva nacional é atingir os grupos de oração. Os grupos de oração, na realidade, são as principais expressões da renovação carismática na igreja. Ou o grupo de oração é a principal expressão da renovação carismática na igreja. No começo da renovação carismática, os grupos de oração aconteciam de uma maneira. E na medida em que a renovação carismática foi evoluindo, os grupos de oração também foram evoluindo. Eu lembro que quando a renovação carismática começou com o Padre Haroldo no Brasil, porque o Padre Haroldo foi para os Estados Unidos e estava preocupado naquela época com a perseverança ou o segmento do TLC. O TLC foi um movimento, treinamento de líderes cristãos, um movimento de juventude que o Padre Haroldo começou no Brasil e terminava nele mesmo. Fazia aqueles encontros de conversão de juventude, e depois ele começou a sentir a necessidade de uma espiritualidade, de algo mais para aquelas pessoas que estavam passando pelos movimentos de conversão. E acabou conhecendo a renovação carismática nos Estados Unidos e começou a fazer aquilo que ele chamava de experiências do Espírito Santo, que depois nós começamos a chamar de experiências de oração. Mas no começo chamava-se experiências do Espírito Santo. Aliás, chamava primeiro curso do Espírito Santo, e depois experiência do Espírito Santo, e depois experiência de oração. E começou a direcionar essa experiência do Espírito Santo, ou a experiência de oração, para as pessoas que tinham passado já por um movimento de conversão, ou o TLC, ou o Cursilho, ou qualquer outro desses movimentos que naquela época, aí final da década de 60, começo da década de 70, era muito comum no Brasil todo. E a experiência de oração servia exatamente para dar uma espiritualidade para aqueles que tinham começado no movimento de conversão de juventude. E os grupos de oração, portanto, na realidade era um grupo de espiritualidade, um grupo de abastecimento. Então formavam-se em grupos pequenos, aí 10, 15 pessoas, não mais do que isso, e não existia realmente um dirigente do grupo, que todas as pessoas eram já convertidas e tinham uma certa vivência de igreja, e essas pessoas começavam a louvar a Deus, cantando os cânticos, o uso dos carismas ali naquele pequeno grupo, principalmente os carismas de louvor, a oração de cura, mas muito mais voltado a esse grupo de pessoas já evangelizadas e grupos pequenos, que eram grupos de louvor, né? Em 1977, em 74 veio o Padre de Grandes ao Brasil, no primeiro Congresso Nacional, foi em Itaici. O congresso tinha 850 pessoas, 850 participantes no congresso, em 74, vocês imaginam, né? E aquilo para nós era um número extraordinário, 850 pessoas, porque os encontros normalmente eram 60, 40, 60, 50 pessoas. Aí você fazia um encontro com 850 pessoas, nossa senhora, e foi o Padre de Grandes, foi um dos pregadores, e naquela época começou toda essa experiência de carismas de cura já com o Padre de Grandes. Naquela época, o Padre de Grandes contava as mesmas piadas que ele conta hoje, são as mesmas, não mudou, né? Mudaram os milagres, mas as piadas são as mesmas, viu? Inclusive, aquele mesmo caderninho dele contava e tal. Então, o grupo de oração era assim. Em 1978, aconteceu a publicação de um documento muito importante para a igreja. Um dos grandes documentos da igreja, logo depois do Concílio Vaticano II, que foi publicado pelo Papa Paulo VI, chamado Evangelii Nuntiandi, a evangelização do mundo contemporâneo. É um documento de 76, 77, e no Brasil esse documento começou a tomar muita força no final de 77, 78. E começava a falar que a igreja deve evangelizar. A essência da igreja é a evangelização. A igreja vive para evangelizar e vive da evangelização. E começava a falar que o agente da evangelização é o próprio Espírito Santo, a inspiração, a necessidade da experiência de salvação para anunciar o Evangelho. E a renovação carismática é que na realidade tinha essa experiência, que tinha essa experiência de salvação e tinha esses instrumentos próprios para uma evangelização querigmática, como o Papa propunha naquele documento de 78. Então a renovação carismática abraçou o documento Evangelii Nuntiandi, como se fosse uma ordem para ela,
E aqueles pequenos grupos, que eram grupos de louvor, que iam até aí mais ou menos 76, 77, 78, esses grupos começaram uma evangelização mais ativa, mais agressiva, e os grupos de oração começaram a crescer. E transformaram-se de grupos de oração pequenos em grupos de oração grandes. Eu lembro que nosso grupo de oração na nossa cidade era na casa do Felipe, professor Felipe da Canção Nova, Felipe Aquino. Ele morava lá em Itajubá, era professor de matemática lá, na faculdade. Ele estudou e trabalhou lá na faculdade. E o nosso grupo de oração era na casa dele. Nós éramos lá umas 10, 15 pessoas na casa dele. Aí começamos a trabalhar com evangelização, ampliar a evangelização. O grupo de oração cresceu de 15 para 50 pessoas, 40, 50 pessoas. Aí fomos para a garagem da casa dele. Aí não tinha cadeira para todo mundo. O pessoal levava além da Bíblia e vinho de canto, levava a cadeira também. Então você via na rua o pessoal com a cadeira na mão, sabia que ia para o grupo do Felipe, né? Então, aí depois de repente não cabia mais na casa dele de maneira nenhuma. Nós falamos assim, vamos para a igreja Nossa Senhora Aparecida? Vamos, então vamos. É uma igreja próxima da casa dele, onde ele morava. Aí o grupo de 40 pessoas, na terça-feira o grupo acontecia, na outra terça-feira nós avisamos o pessoal, vai ser lá na igreja, que nós não estamos cabendo mais aqui, a igreja, uns 250 lugares, aí nós fomos para a igreja. Quando chegamos na igreja, na outra terça-feira, de 40 já éramos 120, daí um mês já éramos 250, já não cabia mais na igreja também. Aí o Felipe, como é que nós vamos fazer esse negócio aqui? Vamos dividir esse grupo em dois, de 150 mais ou menos? Então vamos. Aí nós dividimos em dois grupos de 250, que não cabia de maneira nenhuma os dois grupos do mesmo jeito. Multiplicou, esse negócio de dividir, parecia que multiplicava. Os grupos foram crescendo. E foram crescendo também as necessidades do grupo de oração. Hoje em dia, o grupo de oração de renovação carismática é um grupo voltado para a evangelização, grupo de oração aberto, voltado para a evangelização, e que tem a sua direção, que tem no seu alicerce um grupo de serviço, um núcleo de serviço. Esse núcleo de serviço é responsável pelo grupo de oração. Então o grupo de oração sofreu uma evolução. E ele deve também continuar evoluindo. Porque a experiência de grupo de oração que nós temos no momento é uma experiência que vai acabar se esgotando. Porque as pessoas começam a ir ao grupo de oração, tem aquelas atividades do grupo de oração, e aquilo começa a ser insuficiente para a sua vida de igreja. Ou ele fica estagnado, ou fica parado naquela mesma maneira, naquela maneira de participação, ou ele cresce. Para ele crescer, ele era obrigado ou a entrar no núcleo de serviço, ou fazer o quê? Então, há necessidade do grupo de oração caminhar, evoluir de grupo de oração para uma atividade religiosa mais permanente. E isso nós chamamos de comunidades de renovação. Nós estamos caminhando de grupos de oração para comunidades de renovação, onde a vivência do Evangelho pode ser possível, é mais possível, porque as atividades são permanentes. A pessoa pode participar de várias atividades ligadas àquele grupo de oração, desde o atendimento, da formação dos ministérios, da formação catequética, do núcleo de serviço, da escola permanente que deve acontecer no grupo de oração, das atividades de assistência ligadas ao grupo de oração, todas as atividades que são possíveis numa comunidade ligadas ao grupo de oração. Porque nós estamos passando daquele grupo pequeno por um grupo grande para uma comunidade de renovação, que é a nossa meta e é onde a gente vai ficar. Esse grupo de oração que nós temos no momento, nós podemos dividi-lo em 3 partes, não é? O grupo de oração que hoje em dia existe na renovação carismática. E para isso eu gostaria de apanhar com vocês também o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, para a gente falar sobre como nós vemos o grupo de oração na renovação carismática hoje. Primeiro que grupo de oração é, por própria natureza do grupo de oração, um grupo aberto. Não existe grupo de oração fechado. Nós entendemos grupo de oração sempre como grupo aberto, onde qualquer um pode participar da reunião. Então, como acontece esse grupo de oração aberto, que deve caminhar para a comunidade de renovação, ou um grupo que já começa a se organizar como comunidade de renovação? Nós podemos dividir o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, em 3 partes. A primeira parte até o versículo 4, a segunda parte do versículo 5 até o versículo 41,
e a terceira parte do versículo 42 até o final, no versículo 47. Então seriam 3 partes desse grupo de oração que caminha para a comunidade de renovação. O grupo de oração começa, primeiramente, com o núcleo de serviço, como começa aí também a narrativa de Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, eles se achavam reunidos, todos juntos. Aliás, a minha tradução é interessante, reunidos todos juntos, né? Porque muitas vezes as pessoas estão reunidas, mas não estão juntas, não é verdade? Estão reunidas só de corpo presente, né? Mas não está o resto está tudo voando, cada um para um canto, né? Então, reunidos todos juntos, quer dizer, estavam ali em comunhão, de repente veio do céu um ruído como um violento vendaval. Aí no versículo 4, todos ficaram repletos do Espírito Santo e se puseram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia exprimirem-se. O grupo de oração começa com a reunião do núcleo de serviço. Eu não sei como vocês chamam aqui, núcleo de serviço? Ou equipe de serviço do grupo de oração? Como é que vocês falam aqui? Núcleo auxiliar. Bom, na renovação nós falamos de um modo geral núcleo de serviço. O que é o núcleo de serviço? O núcleo de serviço é a reunião daqueles que trabalham no grupo de oração. Todos aqueles que prestam serviço no grupo de oração. É isso que nós chamamos de núcleo de serviço. Então o núcleo de serviço é constituído de coordenador do grupo de oração, os pregadores do grupo de oração. Não é o pregador daquele dia do grupo de oração, mas os que pregam no grupo de oração. O Ministério de Música não é o coordenador do Ministério de Música, é o Ministério inteiro de Música. Todos juntos. Porque tem assim, né? O Ministério de Música reúne um lugar, o pessoal da pregação reúne em outro lugar, o coordenador com os seus auxiliares reúne em outro lugar, e depois na hora do grupo de oração junta tudo isso e vai dirigir o grupo de oração. É igualzinho a seleção brasileira, junta na última hora daqueles vexames que nós vimos lá, né? A gente tem dado por aí. É verdade. Porque não existe uma comunhão. Então são todos que prestam serviço no grupo de oração. Esse é o núcleo de serviço. Inclusive aqueles que trabalham no acolhimento. Aí você pode falar assim para mim, tá, mas esse núcleo de serviço vai ter umas 40 pessoas. E daí? Qual que é o problema de ter 40 pessoas? Qual que é o problema? Não tem nenhum problema. É o núcleo de serviço. Esse núcleo se reúne num dia especial para fazer o quê? Para fazer o que essa turma aqui estava fazendo. O que essa turma estava fazendo no dia de Pentecostes? Hein, senhores? O que eles estavam fazendo? Eles estavam rezando. A principal preocupação do núcleo de serviço é rezar. Rezar para serem batizados no Espírito Santo. Se o núcleo de serviço se reúne e é batizado no Espírito Santo, vocês podem ter a certeza que esse batismo no Espírito Santo também vai acontecer no grupo de oração quando o grupo acontecer. Se falta batismo no Espírito Santo no grupo de oração, é porque falta batismo no Espírito Santo no núcleo de serviço. Porque muitas vezes o núcleo de serviço é mais uma reunião de empresa do que realmente uma reunião de núcleo de serviço de renovação carismática. Existem preocupações enormes, justas muitas vezes, mas que ocupam a maior parte do tempo da reunião que deve ser dedicado à oração, para batismo no Espírito Santo, ao uso dos carismas, para que se tenha treino no uso dos carismas no grupo de oração, ao uso do discernimento, para se escutar qual é a direção que o Senhor quer dar ao grupo de oração. E é dali que vai surgir a pregação, é dali que vai surgir o Ministério de Música ungido para aquele grupo, para aquele momento, porque rezou-se junto, experimentou-se junto, tem uma comunhão, e essa comunhão é fundamental para que o Espírito Santo se manifeste neles e através deles para aqueles que estarão no dia do grupo de oração. A experiência do batismo no Espírito Santo, do núcleo de serviço, tem que ser tão grande e tão evidente, que essa experiência vai atrair as multidões para vir ao grupo de serviço. Nós não precisamos ficar fazendo ao grupo de oração, nós não precisamos ficar fazendo propaganda do grupo de oração. Se nós tivermos um núcleo de serviço que reza e que experimenta o batismo no Espírito Santo e que experimenta o Pentecostes,
Não precisamos chamar ninguém não. As pessoas virão, porque quererão também participar da mesma experiência que aquele núcleo está participando. E muitas vezes nós ficamos aí correndo atrás e tem que fazer propaganda e tem que avisar, as pessoas não estão vindo, o grupo está diminuindo. Está diminuindo porque muitas vezes o núcleo de serviço não está experimentando o batismo no Espírito Santo, não está experimentando o Pentecostes, não está rezando para isso. Essa é a primeira preocupação do grupo de serviço, do núcleo de serviço. As outras atividades do grupo de oração, o serviço do grupo de oração, nós resolvemos numa parte menor da reunião, mas a principal responsabilidade do núcleo de serviço é rezar, é partilhar a vida, é rezar, é pedir que o Espírito Santo venha, de tal forma que, como diz aí as Escrituras, eles fiquem repletos do Espírito Santo, repletos do Espírito Santo. O grupo de oração começa aí. Se o nosso grupo de oração não tem poder, é porque não experimentamos o poder no núcleo de serviço. Se existe dificuldade de manifestações carismáticas no grupo de oração, é porque o nosso núcleo de serviço é pouco carismático. Se não existem curas no grupo de oração, é porque nós não experimentamos os carismas de cura dentro do núcleo de serviço. O núcleo de serviço reflete a sua vida pentecostal, sua vida de batismo no Espírito Santo, no grupo de oração. É o que aconteceu aí. A multidão vai se reunir na frente do cenáculo porque aquele núcleo que estava ali experimentou pela oração a vinda do Espírito Santo de uma maneira extraordinária, de tal forma que houve um estrondo na cidade e eles acabaram se reunindo lá para ver o que tinha acontecido. Aí você pode falar, mas Tatá, esses diversos ministérios que existem no grupo de oração, que nós chamamos de secretarias, eles precisam de uma reunião especial, uma reunião própria deles. O Ministério de Música, principalmente, precisa mesmo de ensaio, precisa de ensaiar as músicas, precisa aprender novas músicas, tem uma espiritualidade própria, precisa, claro que precisa. Mas vai ser outro dia, fora do núcleo de serviço. Aí você vai falar assim para mim, tá, mas é mais uma reunião. Eu falo assim, mas você diz que quer servir o Senhor? Como é que fica? Não, mas eu te entrego minha vida, ó Senhor. Nós falamos isso? A vida, como é que a gente mede vida? Como é que a gente mede vida? Tempo. Não é? Nós medimos a vida pelo tempo. Quando a gente fala assim, dou a minha vida, nós temos que dar o tempo. Porque a vida é tempo. Não adianta você falar assim, eu dei a minha vida para Jesus e continua fazendo todas as coisas que você continuava fazendo mesmo. Na minha vida é de Jesus, mas você não dá tempo para Jesus, que vida você deu para Jesus? Aí você, mas eu tenho outras obrigações. Tenho, mas nós dormimos demais, gente. Nós dormimos demais. 8 horas é muita coisa, dá para dormir 4, sobra 4 horas para a gente dar para Jesus. Véio. Nós comemos demais, dormimos demais, bebemos demais, gente. Pelo amor de Deus. É uma questão de organizar o nosso tempo. Questão de organizar o nosso tempo. Não está lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o resto você será dado por acréscimo? Então, como é que... Então tem um núcleo de serviço que reúne todo mundo. E ainda tem a necessidade dos diversos ministérios. Os pregadores precisam se reunir para preparar a pregação, aprofundar o ministério de pregação, ler juntos e partilhar as experiências de pregação? Precisa. Isso vai fazer no núcleo de serviço? Não, isso é outra coisa. Mas eu vou ter que ter mais essa dedicação. Uai, mas você quer pregar a palavra de Deus? Que jeito que você quer pregar a palavra de Deus? De orelha? Vai para um tanto? Como é que fica? Ah, mas o grupo de intercessão, Moisés, do grupo de oração, tem que estar no núcleo de serviço. Tem que estar no núcleo de serviço, sim. Tem que estar, porque faz parte do serviço. E na hora do grupo de oração, tem que estar no grupo de oração. Não tem que estar lá na capela, não. Agora, mas Tatá, mas como é que vai fazer? Nós precisamos interceder. Gente, não tem tempo para Deus. Se você rezar hoje para fazer valer amanhã, está valendo. Se você rezar hoje para fazer valer ontem, está valendo também. Porque para Deus... Não é, nós não rezamos pelos nossos mortos. Qual que é a validade da oração pelos nossos mortos? Aplicar para eles agora? Não, agora o julgamento já foi feito.
O juízo particular é imediato após a morte. Já foram julgados os nossos mortos. Nós rezamos para eles hoje, para que aquilo que nós pedimos por eles hoje seja aplicado durante o período que eles estavam vivos. Essa é a razão de rezar pelos mortos. Portanto, esse negócio de fazer, na hora do grupo de oração, tem que ter intercessão. Não, na hora do grupo de oração, os intercessores têm que estar no grupo de oração. E não fora do grupo de oração. Porque se der um piripaque em alguém lá, quem é que tem que socorrer? É quem tem experimentado, gente. Se a gente tira os carismáticos do grupo de oração, como é que vai ter carismas no grupo de oração? Na hora do louvor, vamos levantar um louvor em línguas. Quem tem um dom de línguas vai rezar em línguas. E tem que estar na assembleia para estar rezando se está fora. Então há necessidade de intercessão do grupo de oração? Tem necessidade de ter uma intercessão no grupo de oração. Que dia? Outro dia. Então tem mais essa atividade. Mas não é o serviço. Secretaria Moisés é serviço. O serviço é rezar pelo grupo de oração. Então é rezar pelo grupo de oração, mas não durante o grupo de oração. Durante o grupo de oração você está no grupo de oração. E na hora do núcleo de serviço está reunido no núcleo de serviço. Aí você pode falar, mas vai ter trabalho sim, e daí? Não é? É isso que nós queremos trabalhar para Jesus Cristo. Se nós não queremos trabalhar, eu já dei a receita para vocês. Qual que é a receita? Pijamão, não é? Silvio Santos, fantástico show da vida, futebol. Essa é a receita. Colesterol alto, é isso? Essa é a receita. Mas nós não queremos isso. Então é serviço mesmo. Então tá aí. O grupo de oração começa com o núcleo de serviço. O núcleo de serviço que reza, que se reúne para rezar. Para rezar. As atividades de formação, as atividades próprias de cada ministério, de preparação de cada ministério que atua no grupo de oração, é feita com o ministério, no tempo próprio do ministério. É outra atividade, mas a atividade do núcleo de serviço é a atividade de oração. Você pode fazer um momento de oração, a atividade de oração do núcleo de serviço, no mesmo dia que você faz a reunião com os ministérios. Basta começar a reunião dos ministérios mais cedo, ou depois da reunião do núcleo, os ministérios se reunir para ficar um dia só, para não ter que sair 2 dias de casa. Isso é uma questão de metodologia de reunião. Mas o fato é que são coisas específicas. A reunião do núcleo de serviço com todos que trabalham no grupo de oração. Isso é importante. Com todos que trabalham no grupo de oração. Com todos que prestam serviço no grupo de oração. Para que exista comunhão entre eles. Para que o grupo de oração seja realmente um grupo carismático, cheio do poder do Espírito Santo. Porque é a partir deles, como aconteceu aí. Portanto, o núcleo de serviço não é só a reunião do coordenador, do secretário, do tesoureiro. Não, é de todo mundo que trabalha no grupo de oração. E vão estar lá reunidos para quê? Para rezar. Principalmente para rezar. Depois distribui-se as tarefas, faz-se avaliação, mas isso não deve ocupar a maior parte do tempo da reunião, a maior parte do grupo de oração mesmo, né? Que é aí o momento em que as pessoas estão no grupo de oração. O grupo de oração aberto, que começa lá com a recepção ou acolhimento, e aí tem toda a atividade do grupo de oração, naquele dia que é próprio do grupo de oração. Normalmente o grupo acontece na igreja, mas não é obrigatório. Muitas vezes em outros lugares acontece em salão paroquial, acontece em outros lugares. Existem diversos lugares no Brasil sendo utilizados para grupos de oração, né? Desde Oca de Índio nas reservas indígenas lá do Xingu, que nós temos agora grupos de oração também na reserva indígena do Xingu, temos 2 grupos de oração por lá, né, já com seminário de vida no Espírito e tudo mais, até, né, as catedrais que a gente se utiliza. Então aí é um momento do grupo de oração, que começa com o acolhimento, que é uma coisa que eu acho importante hoje em dia, a gente prestar atenção em nossos grupos de oração. O acolhimento não é só receber as pessoas que estão chegando no grupo de oração. É mais do que isso. É identificar as pessoas que estão vindo ao grupo de oração. É saber quem são as pessoas que estão vindo ao grupo de oração. Para poder dar falta daqueles que não estão vindo ao grupo de oração. Porque a nossa realidade de igreja é uma realidade muito difícil. Porque a igreja católica, uma igreja da maioria do Brasil,
as nossas paróquias são muito grandes em termos populacionais. E as nossas atividades comunitárias acabam não sendo atividades que identificam as pessoas. Por exemplo, na nossa celebração eucarística dominical, são anônimos. Entram e saem, e ninguém fica sabendo quem que entrou e quem que saiu. As atividades comunitárias de nossa igreja são muito pouco conhecidas das pessoas. Aqueles grupos se conhecem, mas a comunidade como tal não se identifica. Somos muito anônimos dentro de nossa igreja. Um dos sucessos dessas seitas evangélicas todas que estão por aí é exatamente a identificação dos seus fiéis. É saber quem eles são, chamar pelo nome, se responsabilizar por eles, acompanhar. Isso é papel do acolhimento. O acolhimento não é só chegar e entregar o folheto de canto, a paz de Jesus, irmão, a paz de Jesus, irmão, a paz de Jesus, irmão. Não, quem é você? Da onde você veio? Qual o bairro seu? É a primeira vez que você está vindo? Posso fazer uma visita? Podemos fazer uma visita? Aí, identificar a pessoa e procurar acompanhar essa pessoa. Levar essa pessoa muitas vezes até o lugar onde ela vai ficar no grupo de oração, procurar um melhor lugar, porque de vez em quando a gente vai nos grupos de oração, as pessoas estão todas dispersas, tem um no canto, outro lá no outro canto, outro aqui, outro aqui. Isso é um problema do acolhimento. É de trazer as pessoas, colocar no lugar, acolher, fazer com que aquelas pessoas se sintam recebidas, acolhidas, identificadas, amadas, já na porta do grupo de oração. Isso muitas vezes vale pelo grupo inteiro. Vale pelo grupo inteiro. Uma vez nós estávamos num grupo de oração, num estado aqui do interior, numa das dioceses de Mato Grosso, e isso é verdade mesmo, do Mato Grosso mesmo. E o grupo de oração ficava numa praça muito mal afamada, onde as meninas se prostituíam, onde havia tráfico de drogas. Então eu fui ao grupo de oração, e aí percebi que o pessoal da recepção era um pessoal mais reforçado, bem mais forte. Eu falei assim, escuta, para que isso aí? Para que essa segurança? E era segurança mesmo. Não, porque aqui tem muito tráfico de drogas, muitas prostitutas, e a gente tem que botar uns caras fortes aí para intimidar que eles não entrem dentro da igreja. Porque é do lado do grupo de oração, afinal de contas, você está errado isso. Não é por aí, troca essa recepção. Faça um acolhimento. Bota pessoas que saibam acolher na porta. E se essas meninas e se esses viciados em drogas vierem, acolham. Acolham com carinho, com amor, coloquem dentro do grupo de oração e deixa acontecer o grupo de oração. Eu voltei lá isso foi um ano retrasado, eu voltei lá no final do ano passado, já não existia nem tráfico de drogas mais, nem prostituição naquela praça. Porque as meninas começaram a ser acolhidas e entraram para o grupo de oração, algumas abandonaram a vida e outras se sentindo envergonhadas de estarem ali e se mandaram. O efeito foi muito maior do que as seguranças que colocavam na porta. A coisa começa lá. A gente vai para as nossas atividades de missa, por exemplo, em nossas paróquias, nós não somos recebidos na porta, muitas vezes não sabem quem somos nós. Entramos e saímos. Isso não pode acontecer em nossos grupos de oração. E só para falar de um dos ministérios que precisa ser cuidado desse momento em que o grupo se abre à comunidade. Momento em que o grupo de oração acolhe as pessoas, todos. Partos, medos, elamitas, cidadãos da Capadócia, da Mesopotâmia, como diz aí, porque o grupo de oração é aberto. E o grupo de oração aberto, qual que é o centro do grupo de oração aberto? O fio condutor do grupo de oração? É a pregação. É a pregação querigmática. Ao contrário daqueles pequenos grupos, ao contrário do grupo de oração do núcleo de serviço, da reunião de oração do núcleo de serviço, onde o louvor, onde a escuta da palavra, onde o discernimento é o fio condutor da oração, no grupão de oração aberto, o fio condutor é a pregação da palavra, é a palavra de Deus que é o fio condutor. Porque a palavra de Deus é que vai provocar a conversão no coração. É a palavra de Deus que vai provocar a fé. E a fé é necessária para o batismo no Espírito Santo. É necessário que o coração seja provocado para desejar aquilo que eles estão vendo na equipe de serviço, estão vendo no núcleo de serviço.
E a palavra de Deus é que vai provocar essa fé, vai provocar essa conversão. Por isso, a pregação querigmática é o fio condutor do grupo de oração. Agora, quando falamos pregação querigmática, não quer dizer uma pregação de 1 hora no grupo de oração. Não é por aí. Não é por aí. Mas é uma pregação querigmática, é uma pregação de poder. Não é uma catequese. Muitas vezes as pessoas falam, vamos ensinar no grupo de oração a respeito dos sacramentos, a respeito dos deveres da igreja. Não. Esses não são temas próprios para o grupo de oração. Os temas próprios para o grupo de oração são os temas querigmáticos. Jesus Cristo é o Senhor, fé e conversão, todos esses temas que estão ligados ao querigma. Por quê? O querigma é que vai atualizar a salvação. O querigma é que vai provocar a fé. O querigma é que vai despertar a fé, que vai provocar a conversão, para que a pessoa também seja batizada no Espírito Santo. A finalidade da pregação é compungir os corações, tocar os corações, como aconteceu com a pregação de São Pedro. Se a gente apanhar esse segundo tempo, aí no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver que o que aconteceu. A multidão se reuniu aí todos aqueles que eram judeus ou não, a multidão se reuniu. E Pedro começou a pregar, pregou o querigma, e o que aconteceu? Os corações foram tocados. E porque os corações foram tocados, lá no versículo 37 diz isso, com o coração abalado ao ouvirem essas palavras, eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, o que nós devemos fazer, irmãos? Esse é o objetivo da pregação do grupo de oração. Tocar o coração das pessoas que lá estão, para que elas desejem a vida que a equipe de serviço, que o núcleo de serviço está testemunhando para eles. Essa é a finalidade da pregação. Não é o ensino religioso, não é o ensino da doutrina da fé, mas é o despertar da fé. Essa é a finalidade da pregação querigmática no grupo de oração. Aí você pode falar, mas o querigma é tão pequeno, em menos de 2 meses a gente esgota o querigma no grupo de oração. Ora, a igreja faz 2000 anos que está pregando o querigma, não esgotou ainda não. Eu acho que dá para pregar no grupo de oração sempre o querigma, porque não dá para esgotar não. 2000 anos não estão pregando isso. E estamos repregando isso e mais de novo isso como igreja. Portanto, há sempre possibilidade de pregar querigmaticamente dentro do grupo de oração, para despertar a fé. E aí os outros serviços do grupo de oração acontecem em concorrência com a pregação. Então a música está de acordo com aquilo que foi pregado, a oração de louvor está de acordo com aquilo que foi pregado, a oração de cura e libertação está de acordo com aquilo que foi pregado, para confirmar a palavra que foi pregada. Então a palavra de Deus anunciada é que vai ser o fio condutor do grupo de oração. Por isso o grupo de oração tem 2 coisas que não mudam. Eu já falei para vocês quais são as 2 coisas que não mudam: o começo e o fim. Porque as coisas vão acontecer no grupo de oração conforme a palavra vai despertando as respostas naqueles corações e nos ministérios que estão no grupo de oração. É dessa maneira que acontece o grupo de oração. É essa maneira que leva as pessoas ao batismo no Espírito Santo no grupo de oração. Não é uma pregação longa, mas é uma pregação de poder. Não é uma pregação cumpridona, mas é uma pregação que manifesta o poder de Deus e que é complementada com os carismas no grupo de oração. Então ali vai acontecer a oração de cura, ali vai acontecer a oração de libertação, ali vai acontecer a manifestação da palavra de ciência, da palavra de sabedoria, ali vão acontecer as profecias, é ali no grupo de oração, para que o grupo comece a ser edificado como igreja. E as pessoas que já estão na caminhada se sentem consoladas, edificadas e exortadas. As pessoas que estão começando se sentem arguídas, questionadas e começam a buscar a fé. Isso é o que acontece, deve acontecer no grupo de oração. Por isso a necessidade dos carismas, por isso a necessidade do núcleo de serviço está experimentando os carismas para que no grupo de oração aconteça isso. E se nós tivermos um grupo de oração assim, eu garanto para você que o grupo de oração fica sempre cheio. Ou vocês acham que não? Claro que fica. Aí a música concorre com a pregação, aí a oração concorre com a pregação. Isso não quer dizer que a Secretaria Pedro é a principal secretaria do grupo de oração. Não. É um serviço importante, mas ele não é o único. Sozinha a pregação não resolve o problema. Precisa da turma do canto que vai
regar essa pregação, vai preparar a pregação e vai regar a pregação. Precisa do animador do grupo de oração e não o desanimador do grupo de oração, o animador do grupo de oração, para fazer com que essa palavra seja recebida no coração. Gente, o animador de um grupo de oração é aquele que faz o grupo de oração rezar, não é aquele que reza no lugar do grupo de oração. Porque tem animador de grupo de oração que fala: agora nós vamos levantar as mãos e vamos rezar ao Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, e te damos graça. Agora nós vamos falar silêncio, porque o silêncio é muito importante. Se a gente não fizer silêncio, ele não escuta a palavra de Deus, e o Senhor está dizendo: ó, abre seu coração, porque eu quero derramar meu espírito. Então vamos louvar o Senhor, porque ele deu essa palavra para a gente. E o pessoal fica aturdido, porque é só ele que reza. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e mais alguma coisa, é ele. O animador do grupo de oração, ele deve animar o grupo de oração e não rezar no lugar do grupo de oração. Ele deve propor as orações, deve propor os momentos de oração, e os ministérios vão atuando de acordo com a proposição daquele momento, e vão entrando os ministérios conforme essa proposição. O coordenador do grupo de oração é aquele que se responsabiliza pelo grupo como um todo, mas não é aquele que coordena o Espírito Santo também, não. Que tem coordenador de grupo de oração que se julga a quarta pessoa da Santíssima Trindade, que quer coordenar o Espírito Santo. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Agora é hora disso, agora é hora daquilo outro. Não é bem isso. O coordenador do grupo de oração se responsabiliza pelo grupo como um todo, mas quem na realidade dirige o grupo de oração é aquele que tem o carisma da animação de um grupo de oração, que vai propondo as diversas atividades do grupo de oração na linha da pregação, para que os ministérios concorram para que o grupo de oração possa ser um grupo de oração carismático. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou está complicado isso? É mais ou menos assim que acontece? Não, eu acredito que é mais ou menos assim que acontece. Um pouco menos, um pouco mais, mas é mais ou menos assim que acontece. Eu estou falando sinceramente isso. Não é? Precisamos melhorar, não precisamos? Precisamos, é claro. E temos muito o que fazer, claro. Eu acho que um dos ministérios de grupo de oração que nós temos que melhorar muito e temos muito o que fazer em relação a ele é o ministério de acolhimento. Isso é verdade. Porque o ministério de acolhimento não pode atuar só na hora que o grupo de oração vai começar, tem que atuar depois também. A hora que o pessoal está indo embora, despedindo, deixando alguma lembrança, procurando identificar a pessoa para saber se há... Muitas vezes as pessoas estão aí no grupo de oração, estão desempregados, estão desesperados, estão passando fome em casa. É hora do Ministério de Acolhimento identificar essas pessoas e passar para a Secretaria Marta, por exemplo, que pode tentar ajudar, encaminhar essas pessoas para uma assistência qualquer, para um organismo qualquer. Tudo isso pode acontecer num grupo de oração, sem descaracterizar o grupo de oração, sendo um grupo de oração de renovação carismática. Não é? Vejam, esse é o momento, segundo momento do grupo de oração. Mas não basta levar as pessoas ao grupo de oração, levar as pessoas ao batismo no Espírito Santo, a terem suas vidas tocadas por Deus, a escutarem o Evangelho. Não basta isso. Existe o depois desse momento. A grande preocupação nossa na renovação carismática hoje é essa. O que fazer com esse pessoal que tem vindo aos grupos de oração? Esses dias estavam falando comigo. Tá, mas você não acha uma coisa estranha? Ou você não acha toda essa movimentação em torno, por exemplo, do Padre Marcelo? Que não é. O Padre Marcelo apareceu na mídia. Como ele, existem tantos outros padres que celebram missas também tão numerosas quanto ele, que ajuntam tantas multidões como ele também. Mas... eu fico perguntando, o Padre Marcelo para nós e esses outros padres para nós, Renovação Carismática, é um grande desafio. Porque o que fazer com essas pessoas que vão lá depois? O que fazer com essas pessoas? Como encaminhar essas pessoas? O que fazer com as pessoas que vão aos nossos grupos de oração? Como encaminhar essas pessoas? Para onde encaminhar essas pessoas? Nós temos que ter atividades posteriores ao grupo de oração. As pessoas não podem simplesmente vir ao grupo de oração semanalmente, vêm, escutam a palavra de Deus, voltam para casa e daí só na outra semana. Aí nós estamos criando, na realidade, uma prática religiosa que não é bem uma evangelização efetiva. O que fazer com essas pessoas? Como fazer com que essas pessoas cresçam, assumam responsabilidades, se engajem no serviço da igreja, assumam a sua missão de cristãos?
como fazer com essas pessoas, o que fazer com essas pessoas. Nós estamos perdendo muita gente porque nós não temos a terceira parte do grupo de oração. Nós estamos indo muito bem na primeira parte, na segunda parte, mas nós não temos ainda essa ideia da terceira parte, da perseverança das pessoas do grupo de oração. Muitas vezes essas pessoas vêm ao grupo de oração 1, 2, 3, 4 vezes, 1 ano, 2 anos, e porque o grupo de oração não muda, é aquela mesma maneira de acontecer, porque não é oferecido a eles uma outra atividade religiosa, a não ser só aquela do grupo de oração, ele acaba indo para uma seita protestante, ou se não, desistindo, sumindo. Vocês têm ideias quantas pessoas, o grupo de oração de vocês, quantas pessoas já passaram pelo grupo de oração de vocês e que hoje estão em outras religiões ou que hoje não estão em religião nenhuma? Vocês têm ideia? Vocês sabem que isso aconteceu? Sabem? Sabem por que aconteceu? Procuraram saber por que aconteceu? Estiveram em nossas mãos. Estiveram conosco. E aonde que eles estão agora? Nós desobrigamos a nossa consciência. Nós já fizemos a nossa parte. Nós fizemos parte de nossa parte. Não fizemos a nossa parte toda, não. Não tem uma expressão mineira que fala assim, quem pariu Mateus que cuide? Não tem isso? Nós geramos um monte de filho e não educamos. Pregamos seminários e seminários de vida no Espírito, experiência, assembleias e mais assembleias, louvorzão e mais louvorzão. E aonde está esse pessoal? Para onde foram? O que nós oferecemos para eles perseverarem? É responsabilidade, sim. Estiveram em nossas mãos. E onde estão hoje? Vejam, nós perseveramos na renovação carismática porque foi oferecido a nós uma atividade fora do grupo de oração. Nós nos engajamos em secretarias ou núcleos de serviço. Vocês não são de secretaria e núcleo de serviço? Quem é de núcleo de serviço aqui? Levanta a mão para mim. Porque nós participamos de uma atividade fora do grupo de oração, fora do momento do grupo de oração. Nós participamos de secretaria, de núcleo de serviço, de encontros como esse e outros. Porque foi nos oferecida a possibilidade de perseverança nessas atividades. Nós temos que começar a gerar isso para as pessoas de grupo de oração. E é o que está aí, o que aconteceu no Atos dos Apóstolos. Aquela multidão que estava lá na frente do cenáculo, sentiram-se compungidos em seus corações, perguntaram para Pedro o que eles deveriam fazer. Pedro falou para eles, vocês têm que se converter, mudar de vida, aceitar Jesus Cristo, serem batizados, e foram batizados. E São Pedro batizou lá 3.000 pessoas, a comunidade primitiva batizou 3.000 pessoas naquele dia, e deve ter sido um dia inteiro de batismo, vocês imaginem. Naquele tempo o batismo era feito naquela forma de imersão. Vocês imaginam 3.000 pessoas dentro do rio, e tira do rio, e 3.000. Quer dizer, começou de manhã, porque foi a hora do Pentecostes, e durou o dia todo e mais um pedaço da noite, se bobear, para batizar essa turma toda, né? E essa turma foi para onde, esses 3.000 batizados? Aí começa o versículo 42 em diante, o que é chamado de comunidade apostólica. Foram conduzidos à comunidade. As atividades de perseverança. As atividades que vão dar seguimento àquela vida iniciada pelo batismo. Que vão dar consistência àquela vida que foi iniciada pelo batismo. E que nós chamamos de atividade de perseverança, ou as atividades da comunidade. E essas atividades da comunidade são centradas em quatro pontos, em 4 aspectos. Primeiro, eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Nós, do grupo de oração, temos que começar a providenciar para as pessoas que estão no grupo de oração a catequese, que é feita em outro momento fora do grupo de oração.
A catequese. Ensino dos apóstolos é a catequese. É o ensino sistemático e progressivo da fé. Fundamentalmente o catecismo da Igreja Católica. Então nós temos que começar a falar para o grupo de oração, olha, grupo de oração hoje, pregação querigmática, louvor, aeróbica de Jesus, muita música, muita unção, manifestações de carisma, o pessoal fica todo cheio, e agora nós queremos viver isso, olha. O grupo de oração aconteceu na terça. Quinta-feira nós temos uma escola catequética para aqueles que querem progredir na fé. E aí essas pessoas que querem ir na escola catequética vão na escola catequética da quinta-feira. Ai, mas tem que ter uma equipe para tomar conta dessa escola catequética. Mais trabalho. Mais trabalho. Se você não quiser trabalho, o que é mesmo que nós queremos? Trabalho. Se não quiser trabalho, é Pijamão, Silvio Santos. É isso aí. Ensino dos apóstolos. Nós temos que começar a pensar, a partir dos grupos de oração, oferecer formação catequética para as pessoas de grupo de oração. Gente, sem a finalidade de engajar em alguma coisa. É oferecer o serviço de catequese. Porque nós muitas vezes vamos no grupo de oração pedindo para as pessoas virem ao seminário de vida no Espírito ou à experiência de oração, sempre com a intenção de que essas pessoas voltem para o serviço e assumam junto com a gente para a gente ficar um pouco mais aliviado. Não é isso não, as pessoas vão se engajar na medida em que forem despertadas para o serviço. A nossa obrigação é oferecer o serviço, e um deles é a formação catequética, que faz parte das atividades do grupo de oração. É mais trabalho. É mais trabalho. E vai ter cada vez mais trabalho. Graças a Deus, não é? Porque é isso que nós queremos. Nós queremos é trabalhar para o reino. Então, primeiro, as atividades de formação, ensinamento dos apóstolos, a escola catequética ligada ao grupo de oração, as atividades de catequese ligadas ao grupo de oração, oferecida às pessoas que estão no grupo de oração. Tá? Pode ser uma escola por cidade, sei lá, como quiserem, mas há necessidade de oferecer para as pessoas que estão no grupo de oração a formação catequética. Depois tem um outro polo, a comunhão fraterna. Eram assíduos à comunhão fraterna. O que é essa comunhão fraterna, essa fraternidade? É a partilha, é o conhecimento um do outro. A necessidade das pessoas do grupo de oração se conhecerem. E nós temos que começar a oferecer as possibilidades de conhecimento, oferecer os momentos de conhecimento, as atividades que levam as pessoas a se conhecerem, conhecerem suas necessidades e partilharem a sua vida e chegarem à solidariedade. Nós não podemos aceitar que existam pessoas necessitadas em nossos meios. Nós não podemos aceitar isso porque isso não é evangélico. Porque o que está escrito aqui é que não existia um necessitado entre eles. Por que não existia um necessitado entre eles? Porque eles tinham uma comunhão fraterna. Eles se conheciam, eles sabiam quem era um e o outro. Isso nós temos que ter entre nós. E não é simplesmente uma partilha de bens materiais, não. Não é uma partilha de bens materiais, não é uma solidariedade só material, não. Uma solidariedade de presença. E quantas mulheres estão em casas entrando em depressão porque não têm companhia, porque não têm com quem conversar, porque não têm aonde ir para partilhar um pouco as suas necessidades, as suas dificuldades? Quantos jovens estão aí se perdendo porque não tem com quem conversar, porque não tem com quem se abrir, porque não tem com quem se aconselhar e ficam se aconselhando com essas revistinhas que tem por aí, querida, ou sei lá o que das quantas, essa folhatim danada que só fica falando coisas que não prestam e ficam ensinando as coisas erradas para as nossas crianças. Porque não tem um lugar aonde são conhecidos e aonde podem receber formação e aonde podem receber uma palavra de consolo, uma solidariedade fraterna, de verdade, serem conhecidos e serem amados. Há necessidade disso e nós precisamos gerar esse serviço em nossos grupos de oração. Nós não podemos ter o grupo de oração como uma obrigação. Eu já fiz o meu grupo de oração dessa semana, graças a Deus, agora só a semana que vem. Não pode ser assim.
Não pode ser assim, porque o grupo de oração é a nossa referência, a referência da nossa vivência de comunidade. Então as atividades de comunhão fraterna, os grupos de partilha, os grupos de perseverança, os grupos de casais, os grupos de jovens reduzidos, para que exista realmente essa comunhão fraterna, esse conhecimento mútuo, da onde vai nascer a solidariedade, e dessa solidariedade há de nascer também a partilha de vida, e a partilha de vida é a partilha de bens também, porque esse é o ideal do Evangelho, e nós devemos chegar lá sim, porque não é um ideal impossível, não é uma utopia, é uma realidade que nós podemos viver no futuro, talvez não agora, mas no futuro eu acredito que nós possamos ter comunidades assim, para todos, porque nós precisamos aprofundar toda essa dimensão da comunhão fraterna, que muitas vezes não existe em nossos grupos de oração, porque nós tratamos o povo, muitas vezes, desculpa a expressão, como um gado marcado, um gado que nós servimos e que tolhemos e que tungimos e que tocamos, porque nós tocamos um grupo de oração, e essas pessoas vão e vêm, e nós não sabemos quem são, e não partilhamos, e não solidarizamos com elas, porque falta-nos essa dimensão posterior do grupo de oração, muitas vezes, da comunhão fraterna. E isso que faz com que as pessoas perseverem, muitas vezes. Daí a necessidade de organizar os pequenos grupos, os grupos de perseverança, os grupos de partilha. O outro elemento que nós encontramos aí é a fração do pão. A Eucaristia, como centro, como cume, como auge, como o centro de toda a vida cristã, como fonte de onde brota toda a vida cristã, e como auge da vida cristã. Mas a Eucaristia é o sacramento para aqueles que têm fé, para aqueles que já vivem a fé. É consequência da evangelização, é consequência da vida interior. Então a vida eucarística, que aqui não é só a celebração da Eucaristia, mas a vivência também dessa espiritualidade eucarística, do dar-se, sem medidas, sem colocar nenhum tipo de reserva. Porque é assim que acontece com a Eucaristia, vocês sabem disso? Você estica a mão e o Senhor se dá na sua mão. Ele não pergunta se você vai comungar, ele não pergunta se você vai colocar no bolso e vai levar para algum lugar, ele não pergunta isso, você estica a mão e ele se dá inteirinho. Não vai só um pedaço dele, vai ele inteiro, totalmente. Essa espiritualidade eucarística que nós devemos buscar viver, isso é a fração do pão. A espiritualidade da doação, do dar-se, sem reservar nada, sem reservar nada. Que existia dentro dessa comunidade primitiva, e por isso eles partiam o pão em comunidade. E o quarto ponto da vida de perseverança, as orações. As orações. Não só a oração do grupão de oração, mas a oração de intercessão, a oração de intercessão um pelos outros, os atendimentos de oração, Secretaria Rafael, os atendimentos que acontecem a partir do grupo de oração, como serviço, a intercessão pela comunidade, como serviço, a caixinha de intercessão, de pedidos, que acontece a oração por aqueles pedidos a partir do grupo de oração, como serviço, a vida de oração pessoal, a vida de oração pessoal que brota da vida da fé. Tudo isso é a vida de oração e é caminho de perseverança. Isso é depois do grupo de oração. Isso depois daquele momento do grupo de oração. Essas três coisas constituem o que nós chamamos de um grupo de oração de comunidade de renovação. Ou um grupo de oração que é comunidade de renovação. Que tem um núcleo de serviço. Que tem a parte querigmática, que é todo o grupo de oração aberto. E que tem toda essa dimensão de perseverança, do acompanhamento das pessoas que estão no grupo de oração. Na doutrina, na partilha de vida, na solidariedade, na comunhão fraterna, na vida eucarística e na vida de oração. Dessa forma nós vamos repetir o que está aqui no Atos dos Apóstolos. E o que acontece se nós repetirmos isso aqui que está no Atos dos Apóstolos? O último versículo do capítulo 2, o que diz aí no último versículo do capítulo 2? Tu viu?
com isso daqui também. Ser aceitos por todo o povo. Né? Nós reclamamos também que não somos aceitos, seremos aceitos. E mais ainda, o Senhor há de ajuntar mais pessoas que encontrarão a salvação. Cresceremos. Se isso acontecer, vai acontecer também esse versículo. Não tem acontecido esse versículo, porque não tem acontecido o que vem antes desse versículo. Se nós queremos crescer, é assim que nós temos que agir. Esse é um projeto da Ofensiva Nacional. Levar os grupos de oração a essa dimensão mais ampla de grupos de oração. Não só como uma atividade que nós realizamos, mas como um projeto de ser igreja. Um projeto de viver a experiência de igreja. Não só como uma atividade ou um serviço que executamos semanalmente, mas não, como uma maneira, uma expressão eclesial, como uma maneira de viver a experiência de igreja. E viver a experiência de igreja é viver a experiência de comunidade, comunidade de renovação. Esse é o passo que nós queremos dar na Ofensiva Nacional. Sair desse grupo de oração, excelente, ótimo, bom demais, que já está acontecendo, mas nós queremos mais, nós queremos ir para essa situação, onde o povo é acrescido, onde o número daqueles que serão salvos são acrescidos dia a dia, porque nós estamos vivendo uma experiência de comunidade, de renovação. O que vai exigir da gente para isso? Nós já temos os núcleos de serviço, nós já temos os grupos de oração, nós já temos os ministérios, as secretarias, já temos os atendimentos. O que está faltando para que a gente comece a caminhar como comunidade de renovação? Querer. E trabalho. E trabalho. E muito trabalho. Mas se a gente não quiser trabalhar, o que a gente deve fazer? Pijamão. Não tem jeito. Para nós não tem desculpa mais. Para nós não tem desculpa mais, não. Nós já fomos pescados, não é? Porque o Senhor é bem espertinho, né? Ele vai, né, cativa a gente, tal, engabela bem a gente. A hora que a gente está caidaço por ele, aí ele começa a dar trabalho para a gente, né? E é assim mesmo. Nós queremos ir mais, queremos ir mais. É um desafio para cada um de nós, é um desafio. Amém. Vamos ficar de pé e vamos rezar um pouco.